Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comunique Zoo. Eu me chamo Maria Gabriela e hoje iremos falar sobre insetos na alimentação animal com a professora Ariane. Bom, primeiramente, boa tarde, professora. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade por participar do programa. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre suas áreas de atuação e a sua formação. Bom, boa tarde, Maria Gabriela. Muito obrigada, pelo convite. Vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre os insetos na alimentação animal. Bom, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Lavras. Eu tenho mestrado em ciências veterinárias e doutorado em zootecnia em produção animal. Também tenho especialização em docência, e atuo aqui no IFMG, Campus Bambuí, dentro do curso de veterinária e zootecnia, e também sou professora de desenvolvimento sustentável do mestrado em tecnologia e em tecnologias sustentáveis. Então, essa é a minha formação. Eu atuo muito na área de organismos aquáticos, aquicultura, e também com práticas sustentáveis dentro da produção animal, independente da espécie. Então, a minha linha mais de pesquisa, na verdade, são técnicas sustentáveis, produção sustentável. E dentro disso, várias nuances eu venho trabalhando ao longo da minha trajetória, da minha breve trajetória, inclusive com a inclusão de insetos na alimentação de organismos aquáticos. Muito obrigada, professora. Gostaria também de lembrar nossos ouvintes que nosso episódio vai estar disponível nas plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube, que é o Comunique Zoo. Bom, professora, eu separei aqui em 3 sessões, nosso bate-papo, para ficar mais linear. E para começar, fala um pouquinho desse panorama geral, do uso dos alimentos alternativos para o setor de produção animal, visto que se tem uma preocupação muito grande em relação à questão ambiental e o aumento da população mundial. Isso mesmo, Maria Gabriela, a gente conversa, inclusive na disciplina, a gente conversa muito sobre isso, sobre o que vai impactar esse crescimento da população em relação à disponibilidade de alimento e a necessidade de aumento da produção. Eu tenho acompanhado essas estatísticas em relação à necessidade do aumento de produção, da demanda por proteínas. A população ela continua crescendo, a gente sabe que até 2050 a gente deve atingir uma população de 9,7, 9,8 bilhões de habitantes, então a gente precisa produzir para essas pessoas. E o aumento estimado é que a gente tem que produzir 44% a mais de alimentos até 2050. Então, 44% a mais de alimentos é muita coisa. Isso, toda vez que a gente tem que produzir alguma coisa, a gente usa recurso. Então, a gente usa terra, a gente usa água, e tudo isso impacta no planeta de alguma forma. A gente sabe que a produção animal é um dos grandes responsáveis, principalmente a produção de carne bovina, pela emissão de gases de efeito estufa. Então, dentro desse contexto, a gente sabe que a gente precisa produzir mais, mas a gente precisa de produzir mais de forma mais sustentável. Então, a gente precisa diminuir o uso desses recursos, aumentar a nossa eficiência na produção. E aí, dentro desse contexto, os insetos, eles são uma alternativa, porque eles são o grupo que tem maior biodiversidade, então a gente tem uma biodiversidade enorme, são as espécies mais abundantes do planeta, e aí a gente sabe que tem várias características de cada uma, mas que elas têm um potencial enorme para ser utilizado na alimentação animal, e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, da característica dessas espécies, dos potenciais de utilizações, da forma de utilização e como produzir esses animais, que também são animais, e aí cabe a produção, a zootecnia, interferir nessa produção. Sim. E se teve um aumento tanto na pesquisa quanto na procura, assim, da questão tanto do consumidor quanto da pessoa que produz durante a pandemia? Sem dúvida, A pandemia, ela acelerou algo que já iria acontecer. Como a gente teve essa crise, o confinamento, a gente teve uma crise econômica grande, e a gente viu a necessidade de melhorar essa logística em relação à produção, à independência dos setores produtivos, das matérias-primas. A gente tem visto vários problemas de insumos dentro do setor do agronegócio. Então, a independência e trazer esses recursos de uma forma mais sustentável, isso acelerou muito com a pandemia. E todo mundo, essa discussão ela foi levantada. Durante a pandemia, a gente até escreveu um capítulo de um livro que era a sustentabilidade no agronegócio, sobre o quanto é importante
a gente levantar essa questão e trazer a produção desses ingredientes alternativos para uma escala comercial, né, e viabilizar isso comercialmente para suprir essas outras demandas, porque a gente precisa dessa proteína, a gente precisa diminuir o uso de terra, a gente precisa diminuir o uso de água, porque os recursos, eles são finitos, né? Então, a gente sabe que a gente precisa produzir mais, mas os recursos não estão aumentando, né, Maria Gabriela? Sim, Então, o verdade. planeta não está crescendo junto com a população. Então, a gente precisa se atentar a isso. Em relação às pesquisas, eu participei da Conferência Latino-Americana de Insetos Alimentícios na semana passada. Então, dentro dos acervos de busca, né? Então, o Web of Science, por exemplo, que é a principal base de dados que a gente tem na ciência, o aumento de publicações na área de insetos para alimentação animal assim, foi exponencial. Ele tem aumentado, então as pesquisas têm aumentado muito, muito mesmo, mas ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas, né? Então, a gente ainda está começando, engatinhando, existem várias questões ainda a serem estudadas dentro da pesquisa com insetos para que se chegue no que a gente tem hoje nas outras espécies que a gente produz, né? Ver essa proteína com outros olhos. Entendi. É porque, assim, se a gente for parar para pensar, né, igual a ave, né, a galinha, ela já tem esse costume, né, já é natural dela comer, mas acho que a gente está começando a entender como que é isso no meio da produção, né? Como que o animal vai reagir a tudo isso, né? Voltar ao que era, vamos dizer, antigamente. Isso mesmo. Uma das questões principais, né, da gente pensar é que, na verdade, a gente pensa muito nas aves, né? Porque realmente o pouco que alguns anos atrás existia da produção de insetos era muito voltado para essas aves, principalmente ornamentais, né, Maria Gabriela? Então, as pessoas já criavam, e até de forma amadora, o tenébrio, por exemplo, até meus irmãos criavam tenébrios para poder alimentar os pássaros. Então, existe ainda essa produção que não é comercial, mas as pessoas estão familiarizadas, principalmente em aves, é muito bem aceito. Em peixes também a gente não pode esquecer que na natureza várias espécies se alimentam, tem a introdução dos insetos naturalmente em sua dieta. Então, é um caminho mais fácil de seguir, principalmente em relação às aves e os peixes. Mas a gente sabe que os répteis, né, os anfíbios, no meu caso, que trabalhei com as rãs, elas são insetívoras na natureza. E aqui no Brasil, Maria Gabriela, não tem ração comercial para rãs. A gente utiliza a ração que a gente usa para peixes carnívoros. E as rações para peixes, as fontes de proteína, normalmente a gente usa farinha de peixe, né? E a farinha de peixe é muito cara, e inclusive comparada à soja. Então, a gente precisa de alternativas e, com certeza, os insetos são um caminho para isso. Sim, a senhora falando nessa questão, né, das pessoas criadoras de passarinhos, assim, eu mesma na minha família, assim, são apaixonados por criar, né, eles têm um hobby deles, né? Eles já criavam já esses tipos de alimento, né, desses animais para fornecer para os passarinhos. Eu falei assim, é uma coisa assim que é no dia a dia, né? Você vai aprendendo, vendo ali, vendo aqui, não tem um fator científico para eles, né? Mas eles sabem que é bom para o animal. Isso, e é comum, né? Eu tenho isso da infância, dos meus irmãos que criarem o tenébrio, né? Nas caixinhas lá, ficavam no escurinho. Sim. Então, é uma coisa comum, né? Você mesmo tem essa experiência. Então, para a gente é comum. E é bem aceito, né? Existem pesquisas, Maria Gabriela, que fizeram justamente para saber o que as pessoas pensavam sobre a introdução dos insetos para a alimentação de animais. E aí, quando se fala em aves e peixes, as pessoas aceitam bem, né? Porque as pessoas, para o inseto ainda, para a alimentação humana, embora se consuma muitos insetos, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas regiões que consomem, várias espécies consumidas, e pelo mundo inteiro, né? Tem muitas espécies de insetos que são, milhares, na verdade, que são consumidas na alimentação humana. Na alimentação animal, isso é bem aceito. Então, se a gente conversar aqui com os nossos ouvintes, provavelmente, acho que para peixes e aves, todo mundo vai ser a favor, porque entende que isso é parte, né? Naturalmente, esses animais, eles já estão adaptados a consumir esse alimento. Então, se espera, e nas pesquisas a gente consegue ver isso, que eles têm um bom resultado quando esse ingrediente é adicionado à ração. Sim. E agora falar um pouquinho, qual que é a posição do Brasil, né, nesse cenário mundial em relação a essa criação de insetos para a produção, para a alimentação, né, dos animais?
Então, aqui no Brasil tem várias pesquisas sendo feitas, né, em várias universidades. Então, a gente conversou aqui antes, né, tem o professor Diego Vicente da Costa, que é lá da UFMG, do campus de Montes Claros. Ele tem bastantes pesquisas, né, ele que foi distribuindo, criando esses insetos e distribuindo em vários experimentos, inclusive no que eu realizei, né, com as rãs. Então, tem bastante grupos de pesquisa em relação a isso, tem muita gente estudando, pessoal da USP, pessoal da Unesp, pessoal do Sul, pessoal da Amazônia. Então, tem muita gente estudando para camarão, aves, peixes, diferentes espécies. Então, tem muita gente trabalhando com isso. Em relação à produção em si, existem, né, empresas que produzem insetos. Então, aqui no Brasil tem empresas que produzem para comercializar. Tem até uma aqui que fica aqui perto da gente, né, em Betim, e esses insetos são comercializados vivos, são comercializados desidratados inteiros, e a farinha para incorporação em ração animal. Então, existe essa produção, mas essa produção, ela é, né, escassa, ela precisa de uma tecnologia maior, né, para que esse ingrediente, além de ser sustentável, né, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais, porque os insetos, eles são, do ponto de vista produtivo, eles são muito sustentáveis. Por quê? Porque a gente usa pouca terra para produzir, porque, na verdade, você não precisa de terras novas, né, para terras agricultáveis, que a gente chama. Eles usam muito pouca água e eles têm uma eficiência na conversão alimentar muito boa. Então, para produzir 1 quilo, né, de biomassa, em relação a todas as outras espécies animais, eles são mais eficientes. Né? Então, quando a gente fala do grilo, então eles são mais eficientes, porque eles usam muito menos para produzir 1 quilo de biomassa. E aí, no outro extremo, a gente tem o bovino, né, que é o menos eficiente nessa conversão. Então, o que a gente precisa? A gente sabe que isso é eficiente, que a conversão é boa, só que a gente ainda tem alguns aspectos que precisam ser trabalhados, né? Que é o quê? O substrato desses insetos, do que a gente pode dar para eles se alimentarem, o custo disso. Né? Então, quando a gente sai do amadorismo e tecnifica a produção, e faz essa escala, né? Escalona essa produção, isso é o que a gente busca hoje. Esse escalonamento, porque uma coisa é produzir a caixinha, né, que o meu irmão tem lá de tenebro, o seu irmão, outra coisa é você produzir toneladas, né? O que é considerado uma escala industrial? Você produzir 1, 2 toneladas por dia. Então, essas plantas de alta produção aqui no Brasil, né, elas são escassas. Então, a gente precisa de tecnificação, investimento, sem dúvida, e apoio também nessas empresas. Mas tem várias startups, a gente que acompanha, vê, tem várias empresas por aí que tendem a crescer porque existe uma demanda. Mas também isso tem que ser comercialmente competitivo, né? Porque ainda, quando você compara, o que era o objetivo? Que isso chegue ao preço da proteína da soja. Né? Em relação ao peixe, a farinha de peixe, aí, sim, esses ingredientes dos insetos, né, as farinhas, os óleos, eles são mais economicamente viáveis, mas ainda assim a soja hoje, economicamente, ela é melhor, né? Você consegue um preço menor do que, comparativamente em relação ao nível de nutrientes, tudo, do que os insetos. Então, a gente precisa reduzir esse preço, né, para poder escalonar essa produção, para poder diminuir o preço e aí sim aumentar a inclusão nas rações das espécies de produção. Então, agora partindo, né, para a segunda etapa do nosso bate-papo, como que essas instalações para a criação desses animais, você falou que não precisa ser algo tão elaborado, né, quanto, por exemplo, uma avicultura, é algo muito mais simples, né? Como que hoje em dia o pessoal está lidando? Não é que é mais simples, né? Então, o que acontece? A regulamentação para o sistema de produção, não existe uma regulamentação específica para você criar insetos. Então, a regulamentação, o regulamento técnico para estabelecimentos fabricantes de produtos destinados à alimentação animal é a mesma, que é a instrução número 4 de 2007 do Ministério da Agricultura. Então, o MAPA, ele regulamenta qualquer estabelecimento que produza esses produtos destinados à alimentação animal. Então, a lei é a mesma.
Então, em relação ao tipo de estabelecimento, você tem que ter, né, separado para cada categoria, você tem que ter o local onde você armazena os seus ingredientes, você tem que ter os seus insumos, você tem que ter os seus procedimentos operacionais padronizados, você tem que ter as boas práticas de fabricação, ter a inocuidade desse produto, né, que esse produto não vai transmitir, correr risco se incorporado na alimentação animal. Então, a legislação ela é a mesma, né? Então, você tem que seguir essas normas, independente do que você estiver produzindo, insetos, né, outra coisa, você vai usar essa normativa. Então, para a fabricação desses produtos destinados à alimentação animal. O que a gente tem de diferente, que é mais simples, na verdade, é o ciclo de produção, né? Porque é um ciclo, normalmente os animais, os insetos, eles têm um ciclo de produção mais curto. Então, né, você consegue fechar esse ciclo rapidinho. Então, com 30 dias, um pouquinho mais, depende da espécie. Mas você já fecha o ciclo, né, e tem ali o seu produto final, que aí vai depender da espécie, né? Porque algumas espécies, como o tenébrio, a gente usa a larva, né, Maria Gabriela? É a larva que é a nossa fonte. Outras espécies, o grilo, né? Então a gente tem a fase adulta, e no caso, por exemplo, do bicho da seda, que se usa muito as exúvias, né? Então a gente tem essas formas, né, diferentes de tratar e depende do animal, do que você vai usar, né? Qual que é o seu propósito de incorporar isso. Seu objetivo a proteína, existe a extração do óleo, então depende do que você vai utilizar. Até o exoesqueleto, né, como eu disse, você pode usar como uma fonte de quitina, né, que vai virar quitosana, que tem ação prebiótica. Então, existem vários produtos que podem vir dos insetos e têm as suas aplicações. Dentro dessa parte, né, do sistema produtivo, é um sistema produtivo parecido com o que é das outras espécies, né? Você tem que ter os reprodutores, você vai ter os ovos, né, a partir dos reprodutores, então esses ovos vão eclodir e dar origem às larvas. Então você vai ter o seu substrato, que vai variar em relação à umidade, né, que você vai colocar esses substratos para esses insetos, para essas larvas se desenvolverem, e você tem a fase de crescimento, depois a coleta das larvas ou dos animais adultos. Então, elas vão ser pré-processadas, separadas, porque aí vai ter um resíduo de fezes, de resto de substrato. Então, esses animais vão ser abatidos, para depois o processamento, né? Se eles vão ser comercializados desidratados, a farinha, né? Triturados ou inteiros. Então, isso aí vai mudar, vai ter esse processamento, esse tratamento, então embalados e distribuídos. Ou seja, é um ciclo, né, como se fosse uma produção, só que aí você vai produzir, abater, né, e comercializar. Então, é como se fosse aqui, igual a gente tem aqui na escola, né? A gente produz, tem o processamento e então comercialização. Entendi. Então, o sistema produtivo é mais ou menos assim. Esses ambientes, eles têm as exigências em relação à espécie, mas o que precisa ser controlado? A temperatura, que varia, né, de espécie para espécie, tem uma temperatura ótima de crescimento, normalmente vai de 25 a 45 graus, essa temperatura, ideal para que essas espécies se desenvolvam, a umidade e a ventilação. Então, esse ambiente ele deve ser controlado em relação a isso. Os sistemas de produção de insetos, normalmente, são aqueles sistemas que são verticais, né, na forma de algumas bandejas, caixas, e ele é vertical. Isso, né, essas fazendas verticais hoje são uma grande tendência, né, Maria Gabriela? Por quê? Porque a gente otimiza o espaço, né? A gente consegue usar num espaço pequeno, a gente faz essas escalas para cima. Então, isso é muito bom. Essas instalações, elas vão variar de acordo com o inseto que a pessoa está produzindo. Por exemplo, uma larva, ela não vai fugir, né? Então, você não precisa se preocupar tanto de fechar essa bandeja, por exemplo, que são essas baias, né, onde você vai colocar esses animais. Mas você precisa proteger, não pode entrar outras pragas, né? Não pode entrar animais ali como outro estabelecimento, tem que ter o controle de pragas, tem que ter o controle para que esses insetos não escapem, né? Então, normalmente são esses espaços que são independentes um do outro, cada um com a sua população e a fonte de alimento e água, e
sempre dentro dessa, como seguindo, né, a legislação, a gente tem que ter a rastreabilidade, né? Então, a gente tem que conseguir rastrear a nossa produção. Então, é muito importante a gente entender que a gente não pode, né, por se tratar do inseto, as normas são as mesmas. Então, a gente tem que evitar a prevenir, né, a contaminação de um lote para o outro e ter a saber identificar de onde vieram esses animais. Então, a gente tem que ter um controle, como é feito em qualquer indústria de processamento de produtos para alimentação animal. Uhum, entendi. E o que é que esses insetos se alimentam, né? Assim, eles comem de tudo? Como que é? Isso mesmo. Então, essa questão é muito interessante. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem uma legislação específica falando, esses insetos devem se alimentar, podem se alimentar e não podem. Então, no Brasil não tem uma regulamentação específica para esses substratos, né, que são utilizados no cultivo dos insetos. Então, de qualquer forma, o que é necessário, né? Você tem que manter os padrões sanitários e a qualidade desses insumos que vão ser dados para os insetos. Não pode oferecer nenhum perigo físico, químico ou biológico, né, em relação, por exemplo, à contaminação com metal pesado, pesticidas, agrotóxicos, coisas desse tipo. Mas o que é utilizado e no que se baseia? A legislação da União Europeia, ela está bem à frente da gente, porque lá isso já está regulamentado. Existe uma legislação que regulamenta a criação dos insetos, e eles são muito utilizados, principalmente para a aquicultura. Então, isso é comum hoje, né, utilizar principalmente a larva de mosca soldado negra para alimentação de peixes. Mas vamos lá, o que é então utilizado? Por quê? Porque o que a gente falou? Para escalonar, a gente também precisa ter essa competitividade em relação ao custo, né, do final do nosso produto. Então, o que pode ser utilizado como substrato? Materiais à base de cereais, né, farelo de trigo, centeio, forragens, resíduos de cereais de cervejaria, destilaria, fruta, legume, seus derivados, rações que podem ser autorizadas, que estão autorizadas para qualquer outra espécie animal, também pode ser utilizada, só que não pode ter esses aditivos, por exemplo, com coccidiostáticos, né, então tem essas ressalvas. Além disso, alguns produtos que, por exemplo, eles não podem ser vendidos para seres humanos mais, porque tem algum defeito técnico, mas sem prejuízo à inocuidade do produto. Então, esses produtos de supermercado, indústria alimentícia, estabelecimento de panificação, né, mas que não tenham nenhum prejuízo à saúde, também podem ser utilizados. Uhum. Aí, mas assim, resíduos, por exemplo, como fezes, né, de lodo, resíduos de agricultura, isso não pode. Mas não tem regulamentação aqui no Brasil. Então, o que acontece? Se você for começar uma criação de inseto hoje, você tem que garantir que o que você está recebendo, ele não vai veicular nenhum patógeno. Por quê? Os insetos, por exemplo, eles podem, né, veicular, ser vetores de salmonela, Escherichia coli. Então, a gente, de alguns contaminantes químicos também, né, como a dioxina, eles podem bioacumular. Então, isso pode ser transferido para o animal que vai se alimentar deles, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com todos esses perigos, exatamente como se fosse um outro ingrediente, né, de uma ração, para que eles não veiculem nenhum patógeno e nenhum outro contaminante que possa trazer perigo para o animal que fosse se alimentar e também para o ser humano, né, que eventualmente venha consumir esse animal no futuro. Então, normalmente são esses resíduos, né, esses substratos que são utilizados. Então, ainda não tem uma regulamentação específica aqui no Brasil, mas esses são os que são permitidos na União Europeia, né, e aí a gente acaba trazendo essa informação porque é o que tem disponível e eles têm experiência lá e tem dado certo. Entendi. E no caso, se faz uma análise desse alimento que é fornecido e depois do animal, já vamos dizer assim, né, pronto para sair para processamento, né, para virar um alimento para o animal de produção? Exatamente, isso mesmo. Então, assim, os ingredientes, eles também têm, em relação à legislação, você tem que passar, né, por esse mapeamento. Então, você faz esse controle microbiológico, ele é feito, né, deve ser feito,
e também no final da produção, a mesma coisa. Então, se você me perguntar, né, porque quando a gente fala de, por exemplo, carne de frango, queijo, qualquer coisa desse tipo, os produtos de origem animal, a gente sabe que existem os padrões, né, que a gente não deve ter a presença, por exemplo, de salmonela. Então, existem alguns micro-organismos que a gente procura. Aqui no Brasil, não tem parâmetro laboratorial para ser realizado na matéria-prima no caso dos insetos. Mas a gente tem, né, já até inclusive fala disso no livro do professor Diego, que provavelmente, quando conseguir essa regulamentação, ela vai seguir mais ou menos o padrão que a gente tem para crustáceo. Lembrando que os crustáceos também são artrópodes, né, assim como os insetos. Então, a instrução normativa que tem para crustáceos, que é de 2019, a instrução normativa número 23, o que ela fala em relação a esses patógenos? Do Staphylococcus, coagulase positiva, da Salmonella, da E. coli e também a presença de Clostridium perfringens. Então, provavelmente, né, e hoje essa inocuidade do produto, ela, embora não esteja bem estabelecida, a gente sabe que é importante a pesquisa desses micro-organismos para garantir que eles não vão passar. Mas, normalmente, Maria Gabriela, o que acontece? O processo de obtenção, né, desses produtos que a gente tem, por exemplo, da farinha de inseto, então a gente tem o processo de desidratação, ele já considera uma temperatura e um tempo onde qualquer micro-organismo que tem ali que possa ser patogênico, eventualmente, né, que ele vai ser eliminado nesse tratamento. Então, já é estabelecido isso, né? As pessoas que criam já pensam, então vai ser tanto tempo, 60 graus por tantas horas, para que consiga eliminar esses micro-organismos. Entendi. E, hoje em dia, qual desses insetos é mais utilizado? Então, aí essa questão dos insetos, né? Aqui no Brasil, em relação às espécies, Maria Gabriela, existe uma regulamentação. Então, a gente tem a portaria 359 de 2021, que é desse ano, né, do mapa, que ela é uma portaria e ela fala sobre o que é permitido de ingredientes, né, para alimentação animal. E lá tem as espécies de insetos que podem ser incorporadas. Então, hoje, a gente pode incorporar para alimentação animal, né? Não pode para ruminantes, claro, mas a gente tem a barata cinérea, que é a Analfeta cinérea, as farinhas de crisálidas, que vem lá do bicho da seda. O que mais? As farinhas de larva de mosca soldado negro, que é a Hermetis lucis. A gente tem o grilo preto, o Grilus assimilis, as larvas de tenébrio comum, que é o Tenebrio molitor, e também as larvas de tenebrio gigante. Então, todas essas, elas são regulamentadas. O pessoal aí, então, quiser conferir a portaria 359 de 2021 do mapa, ela já lista, né, essas espécies e as formas, né, de processamento, como eu disse, a barata desidratada, a farinha desengordurada, né? Então, ela já regulamenta essas espécies e essas formas de processamento para alimentação no Brasil. Então, isso já está estabelecido nessa legislação desse ano, que é uma coisa boa. Entendi. Então, hoje em dia, igual a senhora já comentou, a questão dos índices zootécnicos para essa produção ainda está em andamento, né? Não se tem algo definido de fato. Isso. Então, a questão dos índices zootécnicos, né? Então, o que eu vejo muito? Eu estudei muito a parte da análise de ciclo de vida, de uso de terra, água e emissão de gás de efeito estufa. Além disso, o que a gente tem de conversão? Então, a gente sabe, né, que a conversão é mais ou menos, depende da espécie, o grilo, que é o que a gente tem os resultados melhores, é 1,7 mais ou menos, mas de 1,7 a 2 e pouco, sempre abaixo do frango, né, Gabriela? Que a gente sabe que dentro das nossas espécies aí a gente tem o frango, ele é um bom, converte muito bem. Então, a gente sabe que ainda assim, esses insetos, eles têm uma eficiência na conversão alimentar superior às espécies convencionais.
Uhum. Então, é mais ou menos, esses são os índices. Mas o que a gente tinha conversado antes, né, sobre esse olhar na produção, a questão é muito disso do substrato, porque esse substrato, ele tem que ser barato, porque ele converte bem, mas não adianta eu dar um substrato que ficou caro, porque eu peguei um resíduo, mas aí eu tive que fazer um tratamento térmico, ou o transporte veio de longe. Então, essa cadeia toda, essa logística, ela precisa se encaixar, né? E isso a gente sabe que vai demorar um pouquinho para a gente chegar nesse ponto desse ingrediente ser competitivo e chegar à meta, né, de superar, por exemplo, a soja, que em relação a custo, ela é mais barata, mas em relação à sustentabilidade, como usa muita terra, ela é menos sustentável do que o inseto. Entendi. E entra muita questão, né? A soja, assim, já tem muito investimento, né, na produção desses alimentos. E do inseto não, né? Ainda é muito novo, você falou que não se tem ainda tudo preparado. Então, se torna algo mais caro, né? Então, assim, eu imagino que esses resíduos, por exemplo, esses resíduos orgânicos, que depois, né, que a gente conseguir captar esses resíduos de alguma forma, padronizar e fazer um tratamento que seja mais barato para fazer, né, essa ração para o inseto, como a gente não tem uma exigência tão grande desses animais, aí depende da fase, né, que é a mesma coisa. Então, por exemplo, um grilo de fase adulta, 12% de proteína, mas na fase de crescimento um pouco mais. Então, isso, né, a gente tem que olhar a espécie que está trabalhando e dar esse aporte nutricional para que ela tenha o desempenho esperado. Porque a gente quer encurtar ciclo e aumentar a biomassa, né, produzida com aquele recurso. Mas a gente precisa que esses substratos eles sejam mais acessíveis também, né? Algumas alternativas, a logística, o preço, tudo isso. Entendi. E no caso dos animais alimentados com esses insetos, né? Essas inclusões, como que é o desempenho produtivo deles? É esperado? É bom? Ou está bem parecido com a alimentação convencional? Então, isso aí depois eu vou até passar para vocês um capítulo de livro que a gente escreveu sobre isso, porque aí a gente separou por espécies, né? Então, a gente fez de organismos aquáticos, de aves, suínos, de pets, né? Que a gente tem esse mercado pet também muito forte. E o que acontece? Camarões, né? Dentro dos organismos aquáticos, tudo. Então, o que acontece? Depende muito da espécie, da forma de inclusão e do que você quer substituir. Então, por exemplo, a gente sabe que se você quiser o óleo de tenebro, né, que a gente conversou aqui, o óleo de tenebro ele pode substituir o óleo de soja sem prejuízo. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente for fazer a inclusão, Maria Gabriela? Como zootecnista, o que você tem que pensar sempre? Que você precisa saber pegar aquela tabela nutricional e suprir as necessidades daquele animal. Então, você precisa balancear essa ração. E aí existem fatores, né, que podem, a gente sabe que tem trabalhos em peixes que você consegue substituir até 50% da farinha de peixe. Tem trabalhos que você consegue substituir 100% do óleo de soja. Mas aí depende muito. Por quê? Porque você vai ter que fazer esse equilíbrio em relação à exigência da espécie que você está utilizando, por exemplo, um frango, e também a espécie que você está usando como insumo. Então, se você está usando, por exemplo, que tem muitos experimentos também, a farinha de larva de mosca soldado negra para alimentação de aves. Então, o que você tem que olhar? Essa farinha, a gente sabe que ela tem mais 50% de proteína e ela tem ácidos graxos, mas a gente sabe, quando a gente fala de frango, a gente precisa pensar que existem alguns aminoácidos limitantes. Então, nem sempre a espécie que você vai utilizar vai suprir essa necessidade. Então, o que a gente quer? Que essa espécie a gente diminua, além da inclusão dessas outras fontes, né, de aminoácidos, por exemplo, que a gente diminua esses a mais que a gente coloca, né, como a metionina. Então, lisina, metionina, que são limitantes para algumas espécies. Então, você tem que estudar o perfil de aminoácidos, o perfil de ácidos graxos do inseto, né, fazer essa inclusão e ver o quanto você pode colocar para ajustar os outros ingredientes. Então, segue mesmo o princípio, né, que vocês utilizam quando tem uma escassez de algum ingrediente que você costuma usar, quando você substitui, você tem que alinhar toda aquela dieta para atender as necessidades do animal que você está produzindo. Ah, sim. E com relação ao bem-estar animal,
desses insetos? Tem alguma coisa, alguma pesquisa, alguma visão já sobre isso? Então, aqui no Brasil também não tem nenhuma uma questão sobre isso. E essa questão do bem-estar animal para os insetos, ela realmente ela é muito vaga. Então, as pessoas ainda a gente não tem critérios cientificamente estabelecidos para insetos alimentícios em específico. Então, a gente sabe que existe um sistema nervoso nesses insetos e que eles reagem a modificações ambientais. Mas o que se pensa, né? Que você pensa, quando você tem, por exemplo, uma baia, né, uma caixa para esses animais, se você aumentar demais a densidade, se você não der água suficiente, ou, por exemplo, se você coloca, vamos pensar nos grilos, por exemplo, se você coloca uma água que ela não numa superfície que seja mais funda, você pode afogar os seus animais. Então, você tem que pensar nessa questão de disponibilidade, né, do animal ter a disponibilidade de água, ele está em conforto, ele ter alimento disponível, a ventilação, a umidade, esses fatores ambientais, por quê? Porque esses animais eles vão começar a morrer se você não der essa condição para ele. Né? Então, ainda tem, né, precisa de muita pesquisa para estabelecer isso. Então a densidade é essa, a quantidade de substrato para que esses animais estejam de fato em bem-estar. Mas o bem-estar é avaliado meio que nesse ponto de vista de produção, né? Então, que a densidade que esses animais ficam bem, a ventilação, a umidade, a temperatura, onde eles estão vivos. Então, é mais ou menos assim ainda, e falta isso cientificamente estabelecido para insetos, né? Esses fatores de bem-estar, ainda a gente não tem nada que a gente possa dizer em relação a isso. Então, é uma área muito importante ainda a ser pesquisada, né? Sim, bastante, principalmente hoje em dia, né, que a sociedade cobra isso, né, também, todo esse processo. Isso, sem dúvida. E a gente sabe, né, Maria Gabriela, que não é só aqui, mas a gente sabe que é muito importante o bem-estar, e o bem-estar tem uma correlação muito grande com os nossos índices de produção. O animal que não está em bem-estar, ele não vai ter o desempenho produtivo, né, que ele teria em condições de bem-estar. E isso a gente imagina que sirva para os insetos. Por quê? Porque se ele não tem a água na condição que ele precisa, o ambiente não está adequado, eles vão começar a diminuir crescimento, a mortalidade, que é se machucar, canibalismo, que é o que acontece com as outras espécies também. Sim. E na questão do mercado, igual a gente já comentou, né, aves e pet já está assim, bem difundido, né, a utilização. Quais outras áreas, outras espécies que já utilizam bastante dessa alimentação? Então, hoje no mundo, assim, além dos humanos, né, que a gente sabe que existem países que consomem bastante, aqui no Brasil, existe uma necessidade, até do Ministério da Agricultura, saiu há pouco tempo, até editais de fomento, de incentivo. Para quê? Para que isso seja incorporado na alimentação de peixes. Os peixes, como a gente usa ainda a farinha de peixe para alimentar os peixes, a gente sabe que isso, além de ser muito caro, né, a farinha de peixe ela é um ingrediente caro, de altíssima qualidade, mas ela é muito cara. Então, a gente precisa de uma alternativa, por quê? Porque um dos grandes problemas, por exemplo, que é a minha área, né, de aquicultura, a gente sabe que um dos grandes entraves do consumo de peixes, de pescado no geral, é o preço, né, Maria Gabriela? E a gente sabe que dentro da produção animal, de 40% a 70% do preço, né, do nosso produto, ele está onde? Na ração. Então, a alimentação, ela representa a maior parte do nosso custo. Então, se a gente consegue diminuir o custo da nossa alimentação, aí sim, a gente vai tornar essa proteína mais acessível. Então, se eu diminuo o custo da ração do peixe, a carne de peixe fica mais barata e mais acessível. E isso é uma das coisas, né, que trabalhar com sustentabilidade a gente busca. Entendi. Fazendo uma observação, né, até uma palestra que eu assisti do amigo da senhora, né, que fez a questão do livro, ele falava dessa questão também dos animais, desses insetos, até as fezes, né, as excretas deles serem utilizadas na produção agrícola. Então, assim, se aproveita realmente tudo. Isso mesmo, excelente fertilizante. Tudo, tudo. Outra coisa importante que eu não mencionei, que a gente tem que pensar uma coisa. O nosso rendimento de carcaça, né, Maria Gabriela? Quando a gente fala do inseto, é muito maior, porque, por exemplo, a larva do tenebro, você aproveita ela inteira.
Então, se você pensar por esse lado, então a gente tem um rendimento muito grande, né? Então, tem espécie que o rendimento é o quê? 100%, você usa o animal inteiro como ingrediente. Então, é muito, muito interessante e muito importante que a gente trabalhe esse assunto e pesquise esse assunto, né? Existem lacunas na conferência agora. A gente teve uma palestra de uma moça dos Estados Unidos que trabalha com essa produção em larga escala, né? E ela falando sobre o quanto que existe ainda de necessidade de pesquisas, tanto básicas quanto aplicadas em relação à produção, né? Ela chama esses de produtos ecológicos, né? Environmental products, que são esses óleos, farinhas, e esse resíduo das fezes que também serve como fertilizante. Mas a gente precisa de tudo, né? A gente tem que resolver esses problemas em relação a tudo. Como que a gente produz isso? Como que a gente, uma espécie específica, né? Qual vai ser o melhor alimento? Igual hoje para frango, está tudo fechado, né? A gente tem o pacote tecnológico fechado. Agora, como a gente precisa fechar o pacote tecnológico para essas espécies de inseto? Qual vai ser o nosso alimento mais barato que a gente vai dar, mas que a gente vai manter esse rendimento? Então, a gente precisa estudar o melhoramento genético, seleção, a reprodução, né? Quem produz mais ovo. Então, está muito atrás ainda, essa parte zootécnica mesmo, das outras espécies. Se você parar para pensar, nossa, é verdade, professora, tem um melhoramento genético, né? Quem sabe larvas que nascem larvas maiores. Então, a gente tem muita coisa ainda para estudar. Verdade, professora. E agora falando um pouquinho dessa relação entre zootecnista, agrônomo, veterinário, biólogo, como que a senhora vê esse trabalho, né, em conjunto? Sempre vejo como trabalho em conjunto, sempre é trabalho em conjunto, né? Existe a necessidade desses pesquisadores, você falou aqui, né, até dos biólogos, por exemplo, a gente precisa estudar o ciclo desses animais muito bem, entender melhor. A gente precisa produzir tecnicamente como um zootecnista, entender toda essa cadeia, dessa forma, tecnificar. A gente precisa da sanidade, precisa dos veterinários, a gente precisa dos insumos, a gente precisa dos agrônomos. Então, você viu o que eu falei para você de substrato, esses substratos livres de pesticidas, esses substratos de origem vegetal, né, que vem ali dos agrônomos, otimizar esses processos, essa cadeia. E sempre lembrar, né, que a gente trabalha hoje, eu aqui na disciplina de desenvolvimento sustentável, a gente fala muito de economia circular, né? A gente não pode perder energia nesses ciclos. A gente precisa que tudo fique perto, que tudo se aproveite, que gire, né? Que as coisas não tenham pontas, que as coisas circulem, que esses nutrientes circulem. Que a gente sabe que tudo é um ciclo, né, de matéria e energia. E a gente precisa converter, que nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, essa transformação de recursos, entender que o que é um resíduo ali poderia ser um substrato aqui. Então, fechar essa economia, né? Como você falou bem do resíduo do inseto como fertilizante. Hoje eu conversando aqui no IFMG, falando sobre isso, que a gente vai ter uma crise por falta de ureia, né? A gente está tendo problemas com os insumos. Então, a gente precisa de alternativas. E a gente precisa de alternativas que são sustentáveis. Por quê? Porque a gente precisa parar com isso de usar recursos de forma infinita. Ah, vou usar e acabou, pronto. Depois eu vejo o que eu faço. Não, as coisas têm que circular, né? A gente tem que produzir, mas produzir sabendo que amanhã não vai faltar recurso para produzir do jeito que eu estou produzindo hoje. Então, a gente precisa dessas tecnologias sustentáveis. Sem dúvida nenhuma, né? Para o futuro de vocês, das próximas gerações, para a viabilidade do nosso planeta. E a gente sabe que não existe mais tempo para parar para ser amador, para produzir de forma não sustentável. O planeta a gente está vivendo, né, as mudanças climáticas, a gente precisa pensar em tudo isso hoje. Sim, e a gente pensa também, né, muita questão também do pequeno produtor. Isso talvez seria uma alternativa muito viável para ele, né? Porque não requer tanto investimento, né? Quanto se você for pensar em outros tipos de alimentação, né? O que ele usa hoje em dia, né? O que ele paga por aquilo. Isso mesmo. E tem várias, né, para pequenos produtores, para inserir nessa dieta dos animais que ele produz na propriedade dele. Você mesmo falou do passarinho, mas se você tem uma criação de aves, a gente vê muito isso para aves hoje, que são as aves coloniais, né, o caipiras.
então, num sistema que ficam nesse sistema mais extensivo, né, que tem uma área determinada de 3 metros quadrados de pastejo. Então, se você enriquece esse ambiente, e eu já vi experimentos, Maria Gabriela, super interessantes, com melhoria de característica de gema, de perfil nutricional, de casca, né? Então, até falei para você que existem, né? Até uma amiga minha fez esse trabalho, que era sobre a questão do efeito prebiótico, porque a gente sabe que o exoesqueleto dos insetos é de quitina, né? E aí a gente consegue ter a quitosana, que é um excelente prebiótico, ela tem também efeitos antimicrobianos, antioxidantes. Além disso, né, isso confere também até mais durabilidade aos insetos, porque eles têm esses compostos. Então, assim, é um leque infinito. A gente demorou a chegar porque existia um preconceito, né? A gente tem esses modelos mentais, mas tem pessoas que se alimentam e também como alternativa para os seres humanos de fonte de proteína, né? Como uma fonte de proteína sustentável. A gente precisa também pensar nesse lado. Sim. E se tem alguma pesquisa em questão das características organolépticas, por exemplo, utilizado na abertura de corte, dá alguma diferença na carne? Eu já vi que melhorou até a característica organoléptica. Já vi que melhorou a característica organoléptica. Eu estudei em rãs, por exemplo, a gente não teve diferença, mas a gente teve, eu estudei também as características da carne, então não teve nenhuma diferença, nenhuma mesmo, teve até um tratamento que reduziu um pouco a quantidade de gordura da carcaça, mas a gente não tem problema com isso. Ele normalmente melhora o sabor, né? Intensifica. Então, para aves, eu já vi melhoria da característica organoléptica em relação à utilização disso na alimentação, em relação comparado à soja. Tem vários trabalhos sobre isso, com essa melhoria de características organolépticas. Isso é uma coisa boa, porque é um enriquecimento, né? Você modifica um pouco esses nutrientes e acaba que isso reflete, né? A gente que gosta do frango caipira, por exemplo, é muito mais parecido você utilizar isso do que a soja, porque uma galinha, no seu comportamento normal, ela se alimenta de insetos, né? Então, você sabe disso. É um comportamento normal. Elas ficam fazendo isso, basicamente, procuram. Então, na natureza, esses animais se alimentam. Então, ela fica mais parecida, dá um sabor, né, um pouco mais intenso, mas uma característica que foi bem avaliada em relação aos experimentos que já foram feitos. Não teve rejeição em relação à característica organoléptica em nenhum dos experimentos que eu já li. Isso é muito bacana, que a gente quebra um tabu, né, da sociedade em relação a, principalmente, a produção de frangos, né? Que a gente começar a explicar, começar a expor que realmente o benefício que esse tipo de alimento traz, acho que é muito enriquecedor para quem tem curiosidade, né? Para quem fala assim, nossa, mas por que será que é desse jeito? É muito legal. Isso, e as pessoas têm muito, né? Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo o experimento, aí eu tinha bastante, eu fiz com barata cinérea, e a farinha de barata cinérea eu usava, às vezes, no shake, assim, de treino, e ela tem um gostinho, assim, meio de coco, sabe? Então, as pessoas têm esse preconceito com as coisas que desconhecem, né? Falam, ai, credo, eu trouxe aqui um dia numa palestra, quase todo mundo experimentou, pelo menos por curiosidade, deixa... Mas existe mesmo, e tem essa pesquisa, depois, se você quiser, eu posso te passar, sobre essa questão da rejeição, eu não comeria. Mas eu não sei, você já comeu algum inseto? Você já comeu alguma coisa? Na sua região é comum? Não, aqui não. Nunca comeu? Não. Tanajura você conhece, né? Conheço. Você sabe que é muito comum, né? A farofa de tanajura em algumas regiões. Às vezes, eu estou viajando ali no interior de São Paulo, o pessoal parado na rodovia pegando. E eu já comi. Tem gosto de milho verde, a budinha da tanajura. Então, assim, a gente não... O desconhecido, ele sempre, né, traz essa neofobia dos seres humanos, do diferente, mas eu creio, né, que a sua geração, por exemplo, que vem aí, vem com a cabeça aberta, vem querendo mudar o mundo, né? Então, a gente, quando vê alguma coisa que você fala, isso é bom, isso traz benefícios, é nutricionalmente legal e faz bem para o planeta, por que não dar uma chance? E as pessoas consomem insetos em várias culturas, né? Isso é comum aqui nos índios do Brasil. Existem várias espécies de inseto. Existem mais de 2.000 espécies de inseto comestíveis que são utilizados ao longo do mundo, né? Então, eu estava lendo que mais de 2 bilhões de pessoas consomem insetos em sua alimentação de alguma forma.
né, mais comum na Ásia, mas várias culturas. Aqui na América Latina, por exemplo, no México se come muito insetos, tem vários pratos. Isso aí é tabu, né? As coisas que serão quebradas porque o mundo pede e a gente tem que mudar, né? Tem que mudar para melhor, né? Sim. Bom, professor, e se tratando assim de perspectivas para o futuro, o que a senhora espera em questão do mercado de trabalho, qualificação profissional, os desafios encontrados? Bom, eu vejo as perspectivas são as melhores. A gente está engatinhando, mas existe campo para pesquisa, como eu já disse, tanto básica quanto aplicada. A gente tem que chegar nesse nível de tecnificação que a gente está, por exemplo, na avicultura. Chegar na produção de inseto, que a gente está com esse pacote tecnológico fechado para as espécies, adequar isso. A gente sabe que existe, né, hoje, a mosca soldado negra, ela é o grande estudado e que realmente tem essa produção escalonada, por exemplo, na Europa, para alimentação de peixes. Então, a gente tem essa perspectiva muito positiva. Em relação a pessoas que querem trabalhar com isso, né, que querem buscar esse conhecimento, existem disciplinas nas universidades, principalmente de pós-graduação, sobre a criação de insetos, né, para alimentação humana e animal. Então, são esses insetos alimentícios. Existem, né, várias pessoas trabalhando no Brasil e no mundo. O número de notícias, desde que eu comecei a fazer o meu experimento lá com insetos, até hoje, né, que no começo todo mundo, inseto. Agora já não é mais assim, de poucos anos para cá. Tem essa mudança no comportamento, você vê na televisão, você vê em congressos, você vê pessoas falando. Nesse congresso da semana passada, por exemplo, a gente teve o representante da FAO falando sobre isso, sobre a importância da gente produzir, da gente alimentar as pessoas, da gente dar proteína de qualidade e ainda proteger o meio ambiente, né? Então, a gente sabe que isso aí é um caminho sem volta, a gente imagino que só vai crescer e vai crescer rápido. A indústria, em relação ao valor, ela tem aumentado muito esse valor. Então, sem dúvida, tanto para investimento de pessoas que querem investir na produção, quanto para profissionais, né, da área, dentro do nosso agronegócio, sem dúvida é um caminho bom a ser seguido, importante que seja estudado. E aí a gente tem, em relação aos desafios, essas questões burocráticas que existe uma boa vontade agora para que as coisas andem, né? Que tem uma legislação específica, porque não fica tão claro, né? Você fala, será que não é mais simples? Mas a exigência da sua planta, do layout, da sua construção, as boas práticas, análise de perigos e pontos críticos de controle, os procedimentos operacionais padronizados, eles são os mesmos, porque sempre visam, né, a inocuidade, a segurança desse ingrediente. Mas é interessante que tenha algo mais claro, né? Que você possa, eu quero produzir, eu quero iniciar, ter uma facilidade em relação a isso, né? E até de investimentos, financiamentos. É importante que exista essa boa vontade por parte tanto do governo, e tenho visto isso por parte do Ministério, do pessoal participando, tentando tirar esses entraves burocráticos, né? Mas que sempre mantendo essa qualidade. Sim. Então, eu acho que realmente assim, vai mudar muito até nosso aprendizado, né, dentro das universidades. Eu acho que, igual você falou, cada ano que passa, a gente vai vendo a necessidade, né, a importância disso estar no dia a dia de qualquer profissão, né? Sem dúvida, eu acho que dentro da produção, esse vai ser um ingrediente que a gente vai ter que conviver. Colocar já na nossa tabela nutricional para fechar a ração, logo, né, os padrões, então a gente precisa disso, e essa padronização é muito importante, essa qualidade é importante, e tem pessoas muito capazes trabalhando com isso, mas ainda, né, angariar mais pessoas para alavancar essa produção. E quem sabe, né, o Brasil ser uma referência, a gente tem características climáticas que são favoráveis, como eu falei para você, a temperatura de crescimento, né, desses animais, ela é de 25 graus para cima. Então, a gente está num país tropical, com áreas onde você não precisa investir, por exemplo, para manter essa temperatura para esses animais, né? É mais fácil manter essa temperatura nessas instalações do que, por exemplo, para uma vaca de leite, né, Maria Gabriela, que não tem a sua situação
né, de conforto térmico não está tão... está aquém aqui em algumas regiões, a gente tem que trabalhar muito nisso, fazer investimento em instalação. Então, tem várias questões que a gente tem que pensar, né, e colocar o inseto como uma espécie animal que precisa ser criada dentro, né, tratada como uma produção zootécnica, tratada o bem-estar animal, as questões de abate, de sanidade, dentro da veterinária, e fechar toda essa cadeia e fomentar, né, essa sustentabilidade aqui no nosso país. Sim. Bom, para finalizar, né, professora, eu tinha comentado a questão também do livro, né, do seu amigo, que você participou e tudo. Eu vou deixar, né, eu falar o Instagram dele, para o pessoal, se quiser seguir, saber mais sobre esse universo, né, da alimentação utilizando insetos. Ele chama Proteína de Inseto. É o professor Diego Vicente Costa, né, e ele é professor da UFMG. Bom, professora, gostaria também de agradecer novamente a sua disponibilidade. Nosso programa vai estar sempre de portas abertas. E, pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só encaminhar no nosso e-mail, que é o comuniquezou@gmail.com. Então, muito obrigada. Eu, né, entendo muito pouco, vim falar só um pouquinho para vocês. Agradecer. O professor Diego lançou esse livro, a gente tem um capítulo junto sobre especificamente os insetos na alimentação animal, que está no livro Sustentabilidade no Agronegócio. Se vocês quiserem depois, peçam lá que eu posso mandar para vocês. Esse capítulo está disponível na internet, gratuitamente, vocês podem pegar, busca aí no Google. Então, ele é bacana, tem uma revisão bacana sobre toda a utilização em aves, em organismos aquáticos, suínos. Então, é legal, mostra as pesquisas. Se vocês quiserem olhar os resultados de fato, né, os níveis de inclusão, o que foi limitante, característica de ovo, experimento em codorna, tem lá. E esse livro do professor Diego, né, que fala sobre a criação mesmo, como que é o layout, a legislação, esses aspectos em relação a toda a produção, até o final, o abate, distribuição. Então, é só agradecer a vocês, né, por poder falar um pouquinho aqui de algo que eu, como trabalho com técnicas sustentáveis, né, tenho que apoiar essa produção de insetos, e tem pessoas muito boas trabalhando com isso aqui no Brasil, e eu tenho certeza que só vai crescer. Então, muito obrigada, professora. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal.